a gente sempre dá é que a Transoceânica, não túnel, mas o sistema de PHS, que sai lá da região oceânica, lá do Corpo de Bombeiros, perto da estrada de Entre Mato Itaipu, vem por 9 quilômetros, a estação final aqui em Charitas é em frente à estação aquaviária. A gente está fazendo uma integração entre o sistema municipal de transporte com a rede metropolitana de transporte. Quem usa a barca diariamente, não é todo mundo, eu sei, mas quem usa pode ter a experiência contrária do fim da integração. O Rio de Janeiro tinha um mergulhão da Praça 15 foi construído para ser um mergulhão de integração das barcas com os ônibus que vão para toda a cidade. Isso foi acabado, virou um túnel rodoviário por onde só passam carros hoje. Isso é um exemplo contrário de falta de integração. A barca que a gente está criando integração, mas infelizmente a gente está tendo que enfrentar esse problema lá no Rio de Janeiro. Com isso, a demanda das barcas, que era para ter aumentado em função do aumento de capacidade das novas barcas, diminuiu 25% já em 1 ano e meio, quase 2 anos. E além disso, prioridade ao transporte público, coletivo e incentivo aos modos não motorizados. O plano de mobilidade traz uma mudança de visão em relação ao que era a prática até alguns anos atrás. Até alguns anos atrás, os últimos 40 anos da história do Brasil é isso, os investimentos sempre priorizaram o modo rodoviário individual, carro. Estradas, pontes, viadutos, rodovias. O próprio túnel Charitas Cafubá, de novo, é outro exemplo. É um túnel que é falado há 40 anos, que já tinha alguns projetos, algumas intenções de túnel, na verdade. Foi proposto até um projeto exclusivamente para carros, com 2 faixas em cada sentido, um pedágio para os automóveis, sem pensar no modo estruturante de transporte para a região oceânica. O túnel Charitas Cafubá agora tem 3 faixas em cada lado, sendo uma exclusiva para o transporte público coletivo. Além disso, tem uma ciclovia, incentivando os modos não motorizados. De bicicleta, em 5 minutos, pode sair de Charitas e chegar na região oceânica, quando esse túnel estiver aberto agora a partir de maio. Como é que a gente vai fazer esse plano de mobilidade, então? O plano de trabalho que a gente traz aqui hoje é dividido em 5 etapas. A primeira etapa do plano de mobilidade, que já está em curso, estamos trabalhando nisso, é a mobilização e levantamento de informações. Niterói tem uma cultura, um acervo muito grande de planos de transporte. PIT, PDTT, Plano Lerner 1, Plano Lerner 2, são todos planos que estão sendo levados em consideração. Todos os dados que foram levantados por esses planos estão sendo levados em consideração no plano de mobilidade, que é o plano mais abrangente, como eu já falei. Planos metropolitanos também, temos o PDTU de 2003, o PDTU agora de 2013, vários outros estudos, barcas tem estudos de levantamento, a Transoceânica tem um estudo de demanda, fez um estudo que teve uma abrangência de praticamente metade do município. Todos esses dados já estão sendo tratados para a segunda etapa, diagnóstico, que é a visão da situação atual da cidade. Com esses dados, a gente consegue começar a analisar os problemas, os desafios, os gargalos, as ligações faltantes dessa cidade. A etapa 2, na verdade, é de diagnóstico e prognóstico, porque com base na identificação dessas demandas é que a gente começa a propor as alternativas de solução de cada uma das demandas da mobilidade. Aqui a gente está dividindo entre 2A e 2B só para facilitar a compreensão, mas é uma mesma etapa. A terceira etapa é a elaboração das diretrizes e propostas. Uma vez sabendo qual é a situação atual e o que precisa ser feito, partimos então para essas diretrizes e as propostas mais contundentes. A quarta etapa é a consolidação do plano de mobilidade. É pegar todo esse trabalho e consolidar ele num relatório final. O plano vira um documento, como uma publicação. É um relatório final que é publicado e que permite, lá na última etapa, na quinta e última etapa, elaborar a minuta do anteprojeto de lei, que aí é enviado à Casa Legislativa do município para apreciação e aprovação da lei.
A primeira etapa, essa de mobilização que a gente já está trabalhando há algum tempo, tem a mobilização, tem levantamento de dados secundários, também tem levantamento de dados primários, porque como a gente já tem muitos dados levantados, esse levantamento de dados primários só é necessário pontualmente, a gente não precisa sair levantando tudo de novo. E no final a gente vai ter reuniões setoriais e uma oficina de participação pública no final dessa etapa. Na primeira parte da segunda etapa, que é de diagnóstico, de novo, a gente pega esses dados que foram levantados todos, aí a gente faz o processamento disso tudo, cria os inventários, faz essas análises de viagens, utilizando já a matriz origem e destino do plano metropolitano, que é o PDTU. Para quem não sabe o que é isso, o governo do estado fez em 2013 um plano metropolitano de transporte que dividiu a região metropolitana em 710 setores, zonas de tráfego, que é o que eles chamam, zonas de tráfego, fragmentos. Niterói tem cerca de 70, se eu não me engano. Dentro desse plano metropolitano, a gente pega as zonas de Niterói e entende como é que é a origem e o destino dessas movimentações dentro do município, nessa sétima fase aí. Depois a gente pega todos esses dados, faz análise também adicionalmente dos planos e estudos tanto da cidade como da região metropolitana, outros estudos, na verdade. Plano diretor já está na Câmara, projetos intermunicipais, tem a Câmara Metropolitana também fazendo já proposições no plano diretor da região metropolitana. Depois, a gente faz a análise e a caracterização desse sistema. Depois de levantado e entendido os dados, a gente começa a descrever esse sistema de mobilidade que Niterói tem. Para, a partir daí, fazer simulações da situação atual, tanto de transporte, como de cargas e de pessoas. Essas simulações vão ser feitas por uma consultoria especializada. Quem está contratando é a CAF. Isso já foi avisado há um ano atrás. A CAF está patrocinando esse plano de mobilidade com $100 mil. Eles contratam diretamente a consultoria. Essa consultoria vai pegar todo esse trabalho que já está sendo feito pela prefeitura e vai criar uma rede matemática no sistema viário de Niterói. Pega todas as ruas, lança no computador, joga todas as informações de origem e destino, quantos veículos passam em cada via, se tem estacionamento, se não tem, se tem ciclovia ou não, quantas faixas tem, quantos sinais, isso tudo o modelo matemático começa a entender qual é a capacidade de cada uma das vias e compara com a demanda. E aí começam aqueles mapinhas que todo mundo vê, vermelho está engarrafado, amarelo está mais ou menos, verde trânsito está livre. Tá? É nessa etapa que a gente começa a ter, então, um modelo matemático desenhado. A partir daí, a gente tem a capacidade, em cima desse modelo matemático, de fazer essas análises de todos os componentes do sistema de mobilidade. Ciclovias, calçadas, até mesmo já alguns indicadores qualitativos, como arborização urbana. Vias mais arborizadas tendem a ter mais pessoas caminhando do que vias desertificadas. Segurança. Então, a partir daí, com essa matemática, a gente começa a trabalhar nisso. O prognóstico, aí a gente vai ter uma oficina com a população, a gente apresenta as projeções das variáveis socioeconômicas, ou seja, a gente tem a situação atual toda modelada nesse sistema matemático, nessa rede matemática. Se a população crescer, o que acontece com esses movimentos? Aumenta ou diminui? Se a gente fizer um investimento em transporte, o que acontece? Se for feito investimento exclusivamente rodoviário, aumenta a quantidade de carros ou diminui? Isso tudo é quantificado. Para, a partir daí, a gente começar a fazer simulações dos anos futuros, sabendo quais as variáveis de emprego, por exemplo, de matrículas escolares, de população, de idade da população, se a população está envelhecendo. Com base nessas dinâmicas todas, a gente consegue fazer essas simulações jogando variáveis como, por exemplo, tem uma reivindicação de um mergulhão. Como é que esse mergulhão se comporta nessas simulações futuras? Na terceira etapa,
que é de diretrizes e propostas preliminares, a gente já vai então sabendo como é que cada uma dessas propostas para a cidade, um novo túnel, uma nova rua, um novo mergulhão, qualquer coisa, foi testada nesse modelo matemático. Sabendo o resultado disso, a gente começa a desenhar as diretrizes. Metrô para Pendotiba, o modelo matemático vai dizer se é viável ou não. Sabendo com essa resposta se é viável ou não, a gente vai traçar as diretrizes em função da viabilidade ou não dessa proposta que foi apresentada. Depois dessas diretrizes então definidas, a gente vai para o alinhamento das propostas com a hierarquização viária existente. Daí a gente consegue detalhar essas propostas. A gente tem que detalhar, uma vez escolhidas as propostas, detalhar elas para melhorar a oferta de transporte na cidade, mobilidade. Depois a gente consegue detalhar as propostas para gestão da demanda, porque mobilidade não se restringe a projetos. Não é fazendo uma obra que a gente resolve a mobilidade da cidade. Tem que ter ações de gestão da demanda. Como é que opera essa infraestrutura? Novamente, pegando o exemplo da Transoceânica, temos a obra do túnel pronta agora. Ela vai ter uma operação quando abrir o túnel. A gente ainda não vai ter o BHS funcionando. Quando tiver a infraestrutura do BHS pronta, com as 3 estações lá no ano que vem, já vai ter uma outra operação, que é a operação já com o sistema BHS. Agora, no primeiro momento, ônibus comuns vão circular pelo túnel. Lá na frente, quando tiver a infraestrutura concluída, somente ônibus BHS irão circular pelo túnel. Então, dependendo da infraestrutura, a gente precisa detalhar também como funciona, como é que a gente opera ela. Já indo para o final, a gente faz essa simulação das propostas para a gestão da demanda. Se a gente bota mais ônibus numa rua, o que acontece? Menos ônibus. Aí já de gestão. Se a gente faz uma reversível, o que acontece? Melhora ou não melhora? Quais são os ganhos, né, de melhoria de oferta que a gente tem? Depois a gente vai para os geradores, geração de indicadores de desempenho do sistema de mobilidade. Quanto tempo está se levando? Casa de trabalho é um indicador para a gente ir monitorando ao longo do tempo se as pessoas estão levando mais tempo ou menos tempo para ir da casa para o trabalho, da casa para o estudo, ir no lazer no sábado ou no domingo, a quantidade de viagens que a gente tem de carro numa hora pico de um dia da semana. Isso tudo tem que ser monitorado ao longo do tempo, com a geração desses indicadores. E por fim, a indicação das necessidades de investimentos. Isso é onde a gente conclui, no final das contas, todo o extenso trabalho que vai ser feito ao longo desse ano. A gente vai ter um planejamento dessas necessidades de investimentos. Sabendo isso, a gente já pode fazer um capítulo de propostas desse relatório. Esse macro cronograma de implantação dessas propostas. Ficou detectado que com o crescimento da população do centro é necessário um VLT ligando o Charitas ao centro. Se for, quando? Essa é uma resposta importante, porque essa população não é esperada para 1 ano, 5 anos, é esperada para 15 anos. Então, quando se começa a investir nesse novo sistema de mobilidade? Agora, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, depois que a demanda já estiver sendo instalada? Nessa etapa, a gente discute isso tudo. Depois de tudo isso, fazemos a audiência pública final do plano diretor. Do plano de mobilidade, desculpa. O relatório é apresentado, todos os resultados de todas essas etapas, com todas as alternativas, com todos os seus resultados, são apresentados nessa audiência pública, onde a gente vai discutir os encaminhamentos desse documento, desse relatório final. Tendo ele discutido e pactuado na grande audiência pública, aí é partir para a última etapa, que é a elaboração do anteprojeto de lei para ser enviado para a Câmara, porque não basta ter um documento com tanto trabalho, fruto de tanto esforço, numa gaveta. É importante transformá-lo em lei, para que as próximas administrações também tenham que segui-lo. Isso tudo está sendo planejado para 10 meses, a contar de agora. A primeira etapa, que é essa que já está correndo agora no próprio mês de abril, mobilização e levantamento. Até agosto, nós teremos o diagnóstico
concluído. Até outubro, o prognóstico concluído. E aí, nessas duas etapas, nós vamos ter oficinas, tanto no diagnóstico quanto no prognóstico. Dali, propostas preliminares sendo apresentadas e discutidas e apresentadas, vice-versa, lá em novembro. E em dezembro, finalmente, a gente tem o relatório concluído para poder realizar a audiência pública final do plano de mobilidade. Depois disso, desse relatório feito, pactuado, discutido com a sociedade, em janeiro o Executivo fica encarregado de confeccionar esse anteprojeto de lei e enviá-lo à Câmara dos Vereadores. Espero que na abertura do ano legislativo do ano que vem, como vem sendo inclusive tradição da Secretaria de Urbanismo. Aqui espacializando só, os 2 primeiros meses então já estão correndo, mobilização e levantamento, diagnóstico mais 4 meses até agosto, nós temos até aquele mês 4 ali, onde é feita uma oficina, depois lá no prognóstico em outubro outra oficina, depois a gente elabora as diretrizes e propostas, até chegar em dezembro na audiência pública final. Tá? Aquele mês 10 já é janeiro do ano que vem. Bom, e para concluir, lembrando aqui que a gente conseguiu realizar uma soma de esforços muito grandes para tornar viável esse plano de mobilidade, que é uma obrigação imposta até pela lei federal, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, mas que como é tradição também, infelizmente, é uma lei que traz uma obrigação para os municípios e não traz a fonte de financiamento delas. É por isso que menos de 10% dos municípios brasileiros até hoje conseguiu fazer seus planos de mobilidade. O plano de mobilidade é uma obrigação legal e o município tem que ter ele aprovado até abril de 2019. Estamos nos antecipando ao prazo legal. Isso está sendo possível porque a Prefeitura, com recursos da CAF, de fundo perdido, está contratando essa consultoria especializada para fazer todo esse modelo matemático, testar as propostas e ajudar no relatório final. E também com 2 ONGs internacionais, as 2 maiores ONGs internacionais de mobilidade, que é o ITDP Brasil e o WRI Brasil. Tá? Eles estão dando apoio técnico para a gente. Eles vão participar também desse plano, fazendo estudos específicos de mobilidade e também com supervisão da COP, do Programa de Engenharia de Transporte da COP, da UFRJ. Tá? Bom, era o que eu tinha para dizer. Sem mais, passo a palavra para os conselheiros. Muito obrigado. Alguém quer falar? Não é exatamente uma pergunta, eu queria fazer uma solicitação, porque eu acho que você grifou muito a audiência, e eu acho que seria importante, já que é um plano para o município, onde há uma preocupação com a região metropolitana, que pudessem ser mais audiências. Que a gente verificou no plano diretor, nas diversas audiências que tivemos, foi uma divulgação baixa ou quase nenhuma, e eu acho que era importante que finalmente que a gente conseguisse, ou melhor, que a prefeitura se empenhasse de fato em fazer uma divulgação, para que as pessoas pudessem participar, porque senão vai ser aquelas audiências conforme a gente presenciou por ocasião do plano diretor, de ter no máximo